Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo os tipos de variáveis. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela banca Sebrasp, foi cobrado agora no ano de 2024. Vamos então para o enunciado. A tabela IA4, vamos lá, a tabela a seguir apresenta informações cadastrais de 10 contratos de empréstimo selecionados por um auditor para análise acerca da atuação de certa entidade financeira. Perfeito. Para a tabela IA4, a variável número de prestações é do tipo... Bom, qual que é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, em 2, em 1. O gabarito dessa questão é a alternativa... Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo que ajuda a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa... Alternativa B. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte, tá? Que as variáveis, elas são divididas em duas categorias. Vamos ter variáveis do tipo qualitativa e vamos ter variáveis do tipo quantitativas. Quantitativas. Pessoal, por sua vez, as variáveis qualitativas se dividem em duas categorias. Nós vamos ter a nominal e vamos ter a ordinal. As variáveis quantitativas também é dividida em duas categorias. Nós vamos ter as discretas e nós vamos ter as contínuas. Perfeito. Bom, o que a gente tem que entender, tá? Que as variáveis qualitativas, como o próprio nome sugere, está ligado à qualidade, característica, tá? Então, quando você vê uma variável que está ligada à qualidade, característica, você já sabe que é do tipo qualitativa. Bom, vamos começar pela nominal. Pessoal, eu sou negro, eu poderia ser branco, eu poderia ser loiro. Então, observa que a minha etnia é uma qualidade, é uma característica que eu tenho. Eu sou gordo, eu sou magro, eu sou alto, eu sou baixo. Observa que tudo isso é uma qualidade, uma característica, tá? Eu sou do sexo masculino, eu sou do sexo feminino, tá? Então observa que o sexo é uma qualidade, é uma característica, ok? Então, quando se fala em variáveis do tipo qualitativa nominal, você simplesmente vai atribuir uma característica a algo. Basicamente é isso. Já as variáveis qualitativo ordinal é quando existe uma ordem que precisa ser estabelecida. Por exemplo, essa aula, ou você pode, ou melhor, essa aula não, deixa eu pegar um outro exemplo que fica mais fácil de exemplificar. Ah, já sei, formação acadêmica. Pessoal, observe o seguinte, que uma pessoa, ela vai entrar no jardim da infância, depois vai para o pré, depois vai para o ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação e assim sucessivamente, tá? Observe o seguinte, que a pessoa ser formada, a pessoa ter o ensino médio, o ensino fundamental, a graduação, o doutorado, enfim, observa que existe uma ordem. Não tem como a pessoa iniciar o ensino acadêmico direto para a graduação, depois da graduação vai para o jardim da infância, do jardim da infância vai para o ensino médio, depois volta para o ensino fundamental. Isso não existe. Existe uma ordem a ser estabelecida, tá? Então, eu estou atribuindo uma qualidade, uma característica em uma ordem que precisa ser estabelecida. Ou seja, quem está no ensino médio, subentende-se que a pessoa já passou pelo ensino fundamental e pelo jardim da infância. Tudo bem? Então, a variável qualitativa ordinal é quando a gente atribui um nome, uma qualidade, uma característica, só que essa característica existe uma ordem. Perfeito. Já as variáveis quantitativas, como o próprio nome sugere, está relacionado a quantidades. Opa, se eu estou falando a quantidades, logo estão relacionados a números, a valores. Vamos começar pelos discretos. Pessoal, discreto é quando o número pula de um para outro. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Observa que do 1 pula para o 2, do 2 para o 3, assim sucessivamente. A gente pode pensar no seguinte: 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Então, observa que esses valores estão pulando. Por exemplo, assim, não sequencial, mas ó, 10, do 10 pode pular para o 20, do 20 pode pular para o 30, do 30 para o 50 e assim sucessivamente. Agora, já as variáveis quantitativas contínuas é quando existe uma sequência de números que segue praticamente até o infinito. Por exemplo,
Vamos pensar aqui. O seu peso, vai. Digamos que você vire para mim e fala assim: eu tenho 64 quilos. Certo. Só que se eu colocar você numa balança mais precisa, essa balança vai informar que você tem 64,2 quilos. Se você colocar numa outra balança mais precisa, vai falar que você tem 64,28. Uma outra balança mais precisa vai falar que você tem 64,283. E você entendeu, né? Quanto mais preciso for a balança, mais esses valores vão se estender à direita, ou seja, vai até basicamente até o infinito. Tudo bem? Então, a variável quantitativa contínua é quando o número segue direto até o infinito. Agora, quando é variáveis quantitativas discretas, é quando um pula de um para outro. Perfeito. Agora, com base nessa explicação, vamos entender o que a questão está falando. Ó, a tabela a seguir apresenta informações cadastrais de 10 contratos de empréstimo selecionados por um auditor para a análise acerca da atuação de certa entidade financeira. Beleza. Para a tabela e A4, a variável número de prestações, opa, o número de prestações é essa aqui. É do tipo, pessoal, se eu estou com o número de prestações, se eu estou com o número de prestações, esse número de prestações está relacionado a quantidades. Então, ó, eu posso ter 5 prestações, eu posso ter 10 prestações, eu posso ter 20 prestações, eu posso ter 1000 prestações, ou seja, então está relacionado a quantidades. Se é quantidades, não pode ser qualitativa. Então, se é qualitativa, a gente já consegue eliminar a alternativa a gente já consegue eliminar a alternativa D e também a alternativa E. Opa, a alternativa E não, né? A alternativa E é quantitativa, né? Quantitativa, perfeito. Bom, só que o que acontece, pessoal? Quantitativa ordinal não existe. Ou é qualitativa, a qualitativa é nominal ordinal, e quando é quantitativa, ou é discreta ou é contínua. Então, quantitativa ordinal não existe. Então, isso aqui a gente consegue eliminar também. Perfeito. Bom, vamos ficar em dúvida, então, entre quantitativa discreta e quantitativa contínua. Por que quantitativa? Porque nós estamos falando em números, em quantidades. Perfeito. Observe o seguinte, que a pessoa pode ter 12 prestações, 36 prestações, 48 prestações, mas não é possível ter 36,8 prestações, ter 36,84 prestações, ter 36, alguma prestação. Não tem. Ou é uma, ou é duas, ou é três, ou é 1000, ou é 1 milhão, não importa, tá? Mas observa que de um número pula para o outro. Então, se de um número pula de um para o outro, então isso aqui se refere à variável quantitativa discreta. Portanto, o gabarito dessa questão, alternativa B. E bom, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mas nessa parte de tipo de variáveis, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!